Nós já voltamos com a Manhã da Piedade nesta terça-feira. Vamos falar da nossa saúde, gente, dos cuidados que nós temos que ter diariamente com a nossa saúde, né? Você tem ouvido muito falar sobre o coronavírus. Pois é, o mundo, na verdade, está assustado, né, com essa doença contagiosa que prolifera por todas as partes. E você, é claro, está aí preocupado, a família toda preocupada também. E você, por acaso, já ouviu falar dos benefícios da vitamina D e que ela pode prevenir essa doença infecciosa? Não só essa, como diversas outras, viu? Estudos mostram que se você mantiver um certo nível de vitamina D no organismo, vai prevenir inúmeras doenças infecciosas. Isso porque a imunidade é alta, né? Com a imunidade alta, as chances de você contrair o coronavírus são mínimas, são bem menores. E aí você não gripa também. E ainda vai estar imune a até 85% de alguns casos de câncer. Então, cuide da sua saúde, cuide do seu bem-estar, cuide da sua família. Tome vitamina D da Lieve Farma. Tem que ser de qualidade, viu? E mais, porque ela é concentrada e é eficaz. Então, ligue agora mesmo para você fazer o seu pedido. Tem uma equipe pronta para lhe atender. 0800 887 9000. É muito fácil você adquirir, então, esse produto e também o 4 em 1 da Lieve Farma. Você pode parcelar em até 10 vezes no cartão ou no boleto bancário. Você vai escolher qual a melhor forma. É só ligar 0800 887 9000. E tem mais, os 50 primeiros que ligarem vão ganhar um super desconto, tá? Então, se você ligar agora, está lá na lista de 50 primeiros, vai ligar um desconto especial. E se você tem mais de 60 anos também, tem promoção, tem desconto para você. Ligue agora mesmo 0800 887 9000. 0800 887 9000 é o telefone da Lieve Farma. Agora é hora da nossa catequese, né? Pois é, hoje nós vamos conversar com o padre Wellington Santos sobre São José, já que na próxima sexta-feira a Igreja Católica celebra o dia deste santo, né? Então vamos saber um pouco da história dele. Ele que é considerado um grande exemplo para todas as famílias, é modelo para todos os cristãos, né? Ele que é intercessor da família, patrono da Igreja Católica e exemplo de pai, de esposo, sempre muito amoroso, muito fiel, compreensivo e, além de tudo, também um trabalhador dedicado. Então, neste mês, nós somos todos convidados a refletir sobre a importância de São José e dos seus exemplos a serem seguidos por cada um de nós, por mim, por você também, viu? Sobre este assunto, então, eu converso agora com o padre Wellington Santos, que já está por aqui. Bom dia, padre. Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Cília. Obrigado pela acolhida. É bom, né, a gente estar junto, é sair lá do santuário para poder a gente partilhar em um assunto que é tão importante, né, que é a história de São José. Pois é. Para começar, padre, quais são os aspectos mais importantes sobre essa figura, sobre São José, que a gente deve destacar aqui no programa? Então, São José, destacar uma peculiaridade que devia também ser algo muito nosso. É um homem que acolheu o projeto de Deus silenciosamente, né? A gente não vê nos evangelhos alguma fala de São José, mas mostra um homem com abertura de coração para acolher o projeto de Deus e silenciosamente praticar isso na vida. Então, uma experiência bonita, porque por isso ele se torna o patrono da Igreja Universal, patrono de muitas causas, como algumas já ditas, e honrado na nossa igreja, né, na próxima quinta-feira, na festa de São José, dia 19, e também no dia 1º de maio, de São José operário, dando um sentido bonito, né, para o trabalho, para um ofício que ele tinha, que ensina Jesus, e também lembrado na festa de Sagrada Família. Então, é um santo importante, né, colocado mesmo como patrono da Igreja Universal e que nos traz essa experiência bonita de acolher, né, a voz de Deus, o projeto de Deus, de uma forma muito silenciosa, confiante e na ação, né, no dia a dia, escutar a voz de Deus e colocar em prática, né, no dia a dia. Falta isso hoje, padre? Você Falta falou muito. 2 vezes sobre isso, dessa abertura, né, desse acolhimento e desse silêncio também. Por que será que falta tanto isso hoje? Pois é, muito interessante, porque às vezes as pessoas assumem, né, as missões que são importantes, mas para palco, né, para poder ter atenção, para que as pessoas possam aplaudir.
e de perceber que a nossa ação, quando ela acontece mesmo silenciosa, mesmo sendo reconhecida pelos outros, ela tem uma função, ela tem uma forma de mostrar essa presença de Deus muito mais efetiva, muito mais. Agora, por que São José é considerado patrono da igreja, Padre Wellington? Então, é uma experiência assim bonita, porque a São José foi dado a ele a guarda de Maria e Jesus. Aí, pensar assim, olha, a igreja, então, é concedido, é dado a São José para guardar a igreja no mundo inteiro, no seu caminho, neste cuidado, como ele cuidou, né, de Maria e de Jesus. Então, é essa experiência desse cuidado, de guardar, o guardião, é o guardião da Sagrada Família, é o guardião da igreja, né, nesse caminho ao longo de toda a história. E é uma devoção muito grande, né? A devoção popular a São José. Sim. Tem uma história muito bonita de devoção também, né? Sim, são muitas comunidades. Se a gente olhar no catálogo aí da Arquidiocese, a gente vai ver muitas paróquias, comunidades que têm como patrono São José, mas traz também essa experiência que é muito intensa, né, deste homem que ali no seu silêncio conseguiu colocar em prática aquilo que era o projeto de Deus. Então isso inspira muitas pessoas. Né, na minha paróquia de origem tem uma comunidade São José e ver como que era tão terna as pessoas dessa comunidade, também de toda a paróquia, pela devoção, né, a São José. E tanto há pouco tempo na nossa arquidiocese foi instituída uma paróquia São José, esposo de Maria, em Nova Lima, para poder mostrar como é importante, né, a devoção a São José. Agora nós falamos de exemplo ali, como modelo de pai, de marido, também de esposo, né? É uma figura a ser contemplada pelos homens de uma forma em geral, de um modo especial, né, Padre? Sim, é para inspirar, né, os homens quando pensam em família, né, na importância de ser esse papel que escuta a voz de Deus, que se torna um guardião, então que se torna aquele que cuida. É algo da gente pensar assim, como é bonito, né, a gente escutar no Evangelho, até eles acusando, não é ele um simples carpinteiro, filho de José? Falar de Jesus, né? Para poder mostrar, José ensinou um ofício. E é tão bonito quando a gente para olhar a realidade de pais que são presentes mesmo, que são capazes assim, de envolver os filhos e ensinar um ofício. Então isso aconteceu nessa Sagrada Família e se torna um exemplo para a gente ter isso para nós. Disso é também presença de Deus. Dom Valmotê nos deu uma indicação hoje para a gente poder refletir sobre essa importância, né, da oração em família neste tempo de coronavírus, como é importante a gente parar para rezar, especialmente em família, entendendo São José como este, né, que é esse elan que une aí, olha, para a oração em família. Podemos falar que ele foi um marido amoroso, um pai dedicado, sempre presente, disposto a ouvir e ajudar também, Padre? Sim, claro. São poucas as falas, as narrativas no Evangelho de São José. Mas pelo que compreendemos, principalmente nessas situações, quando vai falar de Jesus, o filho do carpinteiro, a gente mostra uma família que era integrada, que era unida, que estava ali, né, nessa escuta da palavra de Deus, na prática ali do dia a dia, de um pai zeloso, né, de alguém que guardou, que acolheu Maria, né, num momento tão dramático, acolhe Maria, acolhe Jesus e torna-se pai adotivo de Jesus. No dia 1º de maio também celebra-se o Dia do Trabalhador, então a gente tem São José operário, né, como modelo. Inspirados no tudo que ele representou, em tudo que ele fez, como que a gente pode dar um significado, ressignificar o nosso trabalho no dia a dia? Então, para perceber, assim, olha, celebrar São José operário, a gente pensar na figura de José, que tinha um ofício, como essa perspectiva assim, de santificação do trabalho de carpinteiro, mas de pensar no trabalho de cada um de nós, que cada um desempenha como um ato de evangelização. A gente oferta um dom, uma habilidade que Deus nos dá, em vista, né, de uma perspectiva aí de evangelização, de santificação do nosso trabalho, do que traz o sustento para dentro de casa. Então é importante a gente trazer isso como referência. Virtudes também como um homem justo, sempre disposto a lutar pelas pessoas, pureza, fortaleza, são exemplos que nós cristãos também devemos trazer para o nosso dia a dia. São exemplos importantíssimos. São José é tido como justo. Falava, ele não querendo abandonar em Maria por ser justo, ele faz isso de caminho, assim, de abertura de coração para escutar nessas perspectivas de Deus. Aí a gente tem essa virtude, como é importante, né, levar de ser justo mesmo, da abertura para poder acolher o que Deus nos fala. Aí no silêncio do dia a gente começar a colocar isso na prática,
Isso é muito importante para todos nós, homens e mulheres, né? Buscar no exemplo de São José essas santas virtudes para a prática do nosso dia a dia. Pois é, a gente sempre fala aqui das celebrações, das comemorações nesta época do ano de São José, das diversas paróquias, né? E a gente vem falando aqui durante toda a semana dos eventos que vêm sendo adiados, cancelados, né? Por vários órgãos de uma forma em geral, inclusive pela nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, a gente já falou sobre isso aqui. Então, às vezes as pessoas, elas estão acostumadas, são devotas a irem nas celebrações, a acompanhar toda a programação da festa de São José, e talvez esse ano não vai ser como nos outros anos devido a essa orientação, questão de saúde pública, né, padre? Com certeza. Então, é um momento de mais de fazer essa oração em família, de ficar mais reunido em casa. Essa é a orientação? É isso como o Dom Valmor tinha mandado mensagem quando eu falei que ia falar de São José aqui. Para a gente poder valorizar essa esperança e a expectativa de a gente rezar em família. Realmente as grandes celebrações, é preciso ter esse cuidado para a gente cuidar. É um sentido de cuidar da vida. A campanha da fraternidade nos fala isso, né, neste ano, cuidar da vida. Então a gente tem que fazer esse gesto muito concreto de mudança, né, de atitude. Então, se não podemos ir, né, para as missas, que são sempre muito festivas mesmo, e esse ano a gente tem esse limite, vamos rezar em família, né, rezar e pensando assim, ó, São José é o patrono da família, cuidou da Sagrada Família de Nazaré, pedindo para ele cuide da nossa. Então, reunir todo mundo em casa, que estiver lá, que mora na mesma casa, e fazer essa oração é realmente muito significativo. Isso também já é um gesto de amor, de solidariedade, de cuidado com o próximo. Claro, vai mostrar uma perspectiva que às vezes as famílias, tá cada um vivendo a sua vida, tem pouco tempo de partilhar, e assim a convivência acaba que não nos permite a gente demonstrar que a gente ama a todo instante. Então, é uma oportunidade ímpar para a gente poder trazer mais diálogo para o lar, para a gente trazer perspectivas de fraternidade mesmo, como você bem disse, para que as pessoas se unam, né? Às vezes, nossas famílias são muito desunidas. É aproveitar essas oportunidades para a gente nos unir mais. E às vezes não tem tempo também, né? Sai o marido, a esposa para trabalharem logo pela manhã, leva a criança para a escola, fica aquela correria. Então, agora, se está todo mundo em casa, quer dizer, essa questão de tempo também é bem subjetiva. A gente tem que dar um jeitinho de ter um tempo ali para fazer oração. Mas agora não tem nem desculpa, né? Com as famílias em casa, as crianças liberadas da aula. É criar um momento para isso, então. Criar, é ter a oportunidade de colocar como prioridade. A família é uma prioridade para todos nós. Então, a gente colocar a família como essa prioridade, rezar, porque é algo que nos une, que dá um sentido bonito para ser família, e a gente valorizar essa instância que é de acolhida sem tamanho. É o lugar onde a gente vive plenamente a fraternidade dentro das nossas casas. E é um momento também de aprofundar um pouco, principalmente para as pessoas que são devotas, aquelas que estão acostumadas a acompanharem as celebrações, né, irem às procissões, às missas, aprofundar nos estudos também sobre São José, porque tem muita coisa bacana para a gente aprender, né, padre? Tem mesmo, pesquisar, ler sobre a vida. Os evangelhos não falam muito, mas tem muitos outros documentos, tem muitos estudos para falar, né, da experiência mesmo de São José. E ter ele como um referencial mesmo para a vida. Né, de olhar assim, olha, tem uma devoção pessoal do Papa Francisco, São José dormindo, porque a ele foi dado a revelação por meio de sonhos. Então, é um homem que sonha o sonho de Deus. Então, confiar nessa intercessão, pedir a São José que sonhe, né, por nós, por nossas famílias, para que a gente possa alcançar as graças que a gente necessita. A gente sempre fala aqui no programa, padre, de organização, de planejamento, da importância do planejamento financeiro, de planejar o dia, de tudo que a pessoa quer fazer no dia. Quem quer começar a fazer dieta, planejar ali no domingo já como que vai ser o cardápio da semana inteira. Com essa questão de oração em casa, é mais ou menos dessa forma também? É ideal que tenha um planejamento, um cronograma, que a família toda esteja envolvida, disposta em determinado momento a se dedicar a esse momento sagrado? Então, a vida de oração, ela precisa a gente entendê-la como algo integrante da nossa história. E para isso eu preciso de uma organização, sim, como a gente organiza essas, como você disse, como a gente organiza o nosso dia, olha, essa hora é o horário da refeição, horário do trabalho, horário do descanso, horário de arrumar as coisas, o que for. De incluir dentro desse grade, dessa programação de cada um tempo para rezar. Aí fazer as orações pessoais porque nos alimentam muito. Mas como é importantíssimo, você bem lembra, né, da gente fazer também essa programação para rezar junto uns com os outros, rezar em família. Né, tem ditado que vai dizer, família que reza unida permanece unida. Então, a gente entender a oração como essa força que une de verdade as famílias. Aí fazer uma programação para que todos saibam, olha, nesse dia é o dia de a gente rezar, ou nessa hora é a hora da gente rezar. Isso é muito importante. E criar o hábito de rezar na hora das refeições.
Aí um momento pequenino, mas que é muito significativo para rezar juntos. E às vezes esse hábito tem que se deixar de lado, né, padre? Na correria de todo dia, usando os recursos de tecnologia que tem, aí a gente acaba, o prato é só um acessório, as pessoas que estão junto eu quase nem observo. E como é importante a gente dar atenção. E às vezes a tecnologia, a gente fala dos benefícios da tecnologia sempre aqui, que são muitos, Sim. mas tem que saber usar, né, padre? Às vezes a saber. pessoa está na mesa com a família toda almoçando e ali conectada no celular. Não está prestando atenção no sabor do alimento, não está prestando atenção em quem está ao lado, no que a pessoa tem a falar. Isso é uma pena, né? São Paulo vai dizer, tem um tempo para tudo, a gente tem hora para tudo. Nessa hora da refeição, como é importante a gente entender que a gente faz isso em comum ali, olha, com a família, partilhando a vida, partilhando sentimentos. E aí é bom e válido a gente dar esse valor ali às famílias, a esse momento muito importante. E aí a gente fala sempre de diálogo também, né? Da falta de diálogo, às vezes, dentro dos lares. Esse momento de oração também estimula essa questão do diálogo entre as famílias, né? Sim, porque permite que as pessoas possam até expressar um pouquinho. Que é bonito quando na oração a gente vai partilhar a palavra de Deus e dar oportunidade até para a criança falar, do jeito que ela entende e valorizar o que ela está partilhando. Então isso vai alimentando o diálogo, a minha abertura. Se eu paro para escutar o outro, eu mostro para ele que eu estou com essa disposição, né, de estabelecer um diálogo. Isso é muito bonito. Né? Se a gente vivesse isso nas famílias, certamente a gente ia ter perspectivas diferentes dentro das nossas casas. Um ouvir o outro, entender melhor. Não só escutar Acolher. E sair andando, não, né? E acolher o que a pessoa diz. A gente fala, a criança não partilha a palavra de Deus porque ainda não sabe. Mas às vezes vai ter uma fala ali, por mais que tenha alguma coisa que não esteja correta, mas que possa edificar muito, a gente parar para escutar. E o diálogo começa na escuta. O senhor falou de criança, a gente já falou aqui em alguns momentos no quadro de catequese, né? Ano passado, esse quadro era às sextas-feiras, dessa questão do exemplo também de pai e mãe, que começa cedo para a criança, né? Se o pai e mãe, se eles demonstram isso, que vivem uma vida de oração e dão exemplos no dia a dia, a criança já vai crescer seguindo, né? Claro, vai aprendendo dos pais as virtudes, os valores, mas também os vícios. Então, por isso é preciso cuidar para a gente poder ensinar tudo o que a gente puder de melhor para que nossas crianças cresçam, né, sabendo bem dos seus próprios limites, mas também da importância, da dignidade de cada um e sejam homens e mulheres felizes. E pensar São José como exemplo mesmo. Ele ensinou o ofício a Jesus. E às vezes a gente quase não vê, né, pais, por exemplo, sentados com os filhos para ensinar. Que não seja ofício, mas que seja qualquer coisa. É bonito a gente pensar que isso é importante, né? E a gente precisava de gastar tempo com isso. E é um momento especial, uma troca muito grande entre pai e filho. Padre Wellington, a gente está falando sempre aqui dessas questões de eventos cancelados, que a gente já disse alguns aqui. Como que está a questão lá no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade? Hoje nós assistimos, antes do programa, a celebração do nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. A programação continua de celebrações. Como é que está lá? Então, nós estamos intensificando as questões de higienização dos espaços. As grandes romarias, aí elas estão sendo canceladas por precaução e é necessário mesmo acontecer para evitar aglomeração. E, na medida do possível, a gente tem feito propostas celebrações abertas no lugar, porque lá a gente consegue, né, e o espaço todo permite isso para a gente celebrar ao ar livre. Né, se tiver muito cheio, a gente passar. O santuário continua aberto, mas com todas essas precauções, a gente tentando evitar ao máximo a possibilidade de contágio, né, também no santuário. E o Dom Valmor repassou algumas orientações recentemente, elas estão lá no site da Arquidiocese de Belo Horizonte, que vale muito a pena as pessoas ficarem atentas e seguir no momento das celebrações, né? Sim, é preciso, né, durante as celebrações, a gente evitar algum certo contato. Pai Nosso, a gente não tocar as mãos, de receber a comunhão na mão. Então, além das questões de higiene normal, para a gente poder tentar cuidar do nosso irmão. Algo bonito nesse final de semana mesmo no santuário, as pessoas já estão com essa sensibilidade. Tem muita gente que ainda não acredita, né, que ainda está meia parte disso. Mas muita gente já tem esse cuidado de cumprimentar com uma reverência. É bonito, né? A gente já cumprimentei o padre assim, gente. É verdade. A gente reverencia o mistério de Deus que há na pessoa. Então, muitos fizeram isso lá, né, no final de semana. Então, para perceber que as pessoas vão mais conscientes de que precisam de ter uma postura diferente. E as celebrações continuam, então, né, usando mais dessa questão desse espaço perfeito, maravilhoso que vocês têm lá. Usando o que a gente pode, se necessário, fazer celebração campal,
para poder dar espaço para as pessoas. Isso a gente tem feito lá. Tá, e quem quiser mais informações também sobre agenda, celebrações, está tudo lá no site da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte também, né, Padre? Exatamente. Padre Wellington, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo, participar da nossa catequese e até a próxima. Agradeço muito, Deus abençoe a cada um e São José interceda por nós e nossas famílias. Principalmente nesse momento, né? É verdade. Estamos vivendo. Você de casa, continue conosco, nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto daqui a pouquinho.